Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Esse é o nosso devocional número 3 para 21 dias de jejum e oração para avivamento pessoal. E hoje eu tenho um tema para você, baseado aqui em Mateus 7:24. Já vou fazer a leitura. E é: Deus quer falar comigo. É muito importante que você entenda isso. Um relacionamento real e verdadeiro com Deus, não somente você precisa falar com Deus, mas Deus também quer falar com você. Eu vou ler o texto aqui que diz assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O texto está em Mateus 7:24. Irmãos, Deus tem diversas maneiras de falar conosco. Ele pode falar conosco através de um profeta, de uma canção. Normalmente fala conosco através da palavra pregada, a leitura de algum livro, a conversa com alguém, um aconselhamento. Mas a maneira mais sólida e mais firme de Deus falar conosco é através da Bíblia Sagrada. Então, quando Deus fala comigo a sua palavra, esta é uma base para que eu possa construir a minha casa sobre a rocha. A gente costuma muito ensinar que a base forte para uma vida em Cristo está na oração, na palavra. A gente fala que alicerce, né? O alicerce está na oração e na palavra. As outras coisas, às vezes mudam, são diferentes, mas oração e palavra são as coisas mais importantes que nós devemos ter em nossa vida. Irmãos, se nós quisermos viver uma vida solidificada, quer dizer, uma casa construída sobre a rocha, como Jesus mesmo exemplificou, é uma casa em que vem o vento, a tempestade, a enchente, as intempéries da vida e ela não se abala. Por quê? Porque ela está construída sobre a rocha. A outra casa, a parte de cima da casa, era a mesma estrutura da casa construída sobre a rocha. A diferença é que a outra casa estava construída sobre a areia. E quando veio o vento, a tempestade, ela não aguentou, ela ruiu, porque ela não tinha estrutura. Tem muita gente que tem feito coisas boas para o Senhor, coisas com qualidade para o Senhor. Mas, quando vem a luta e a tempestade, há um problema. Ele não tem uma base firme na palavra e na oração. Não tem. Oração e palavra são os alicerces, os fundamentos para quem quer viver uma vida que agrada a Deus e suportar as pressões e os contra-ataques do inimigo. Então, se nós queremos viver um avivamento, nós temos que ter base firme, senão a gente não aguenta o tranco. Porque as lutas são muitas, os contra-ataques espirituais acontecem. Se nós não tivermos uma boa estrutura, um bom relacionamento com Deus e conhecimento da sua palavra, seremos enganados. Quantas pessoas cheias de boas intenções estão fazendo o que Satanás quer e não Deus? Por quê? Porque não se aprofundaram na palavra. Se deixaram seduzir por textos fora de contexto, palavras que parecem bíblicas, mas não são. Mas elas não têm como discernir isso. Por quê? Porque não conhecem profundamente a palavra. Então, irmãos, nós precisamos estudar, ler, meditar, decorar textos da palavra de Deus. E há uma promessa que o Espírito Santo nos faz lembrar quando for necessário. Não faz você adivinhar, mas faz você lembrar. Então, se queremos ter um coração avivado, um espírito ativado, nós temos que ter profundidade na palavra de Deus. E qual é a maneira que nós conhecemos a vontade de Deus para nós? É principalmente através da Bíblia Sagrada. Deus quer falar com você. E por onde você começa? Pela Bíblia. A Bíblia é a base. Pastor, Deus fala conosco de outras formas? Fala. Mas você precisa ter a Bíblia como referência. Deus jamais vai falar alguma coisa que contradiga a sua palavra. Jamais. E aí está o segredo de você não ser arrastado por falsa doutrina, de você não ser arrastado por mentiras e espíritos enganadores que muitas vezes se passam por revelações, profetas,
palavras de Deus para você não sair do seu propósito. Então, quando você tem a base da Bíblia Sagrada, a palavra, qualquer palavra que você ouvir, ela vai passar pelo crivo da palavra. Está de acordo com a palavra? Deus disse isso, Deus fez essa promessa. Esse texto está fora de contexto, então nós temos que nos aprofundar. Nós estamos falando aqui sobre ter sede de Deus. Você tem sede de Deus? Então você precisa ter sede pela palavra dele, porque é na palavra dele que você o conhece melhor. Quem ama o Senhor e deseja estar com ele precisa conhecê-lo. Ele é maravilhoso. Quanto mais você lê a Bíblia, mais apaixonada você fica por Deus, porque você o conhece. Você lê histórias maravilhosas de pessoas se perdendo. E Deus, o seu infinito amor, envia salvação, envia perdão, envia resgate. Ele opera milagres para nos alcançar. Gente, é lindo demais, é lindo demais. Deus ensina a sua palavra para a gente não errar, para a gente não se perder. Então a Bíblia, irmãos, é o livro mais precioso de todos os livros. Talvez alguém fale, pastor, mas eu não consigo entender tudo. Meu conselho para você é fazer leitura texto após texto. Não fique só sorteando versículos na Bíblia. Isso não vai trazer solidez para você. Faça uma leitura, comece de Gênesis, vai adiante. Se você, pastor, eu tenho dificuldade com o Antigo Testamento, pelo menos comece os evangelhos, leia as histórias dos evangelhos, Atos e assim por diante. Mas eu gostaria que você lesse a Bíblia toda, de capa a capa. Existe um plano que nós estamos utilizando este ano na igreja, mas você pode começar a hora que você quiser. 3 capítulos por dia. Você lendo todo dia 3 capítulos, você lê a Bíblia em um ano. Você consegue ler a Bíblia toda. E quando você começar a ler, vai ter passagens que você não vai entender, é normal. É normal, mas não se preocupe. A Bíblia explica a própria Bíblia. O que você não entende aqui, um pouco mais à frente, você lê um outro texto e fala, meu Deus, era disso que estava falando lá. A sua mente se abre. Mesmo você que já lê a Bíblia muitas vezes, cada vez que você lê, ela se revela nova, porque a Bíblia é o único livro que está escrito já, e cada vez que você lê, ele se renova. Você quer conhecer a Deus profundamente, conhecer o seu propósito, o seu amor, você tem sede de Deus, como falamos ontem aqui, leia a palavra de Deus. E quanto mais você lê, mais sede de Deus você tem. E quanto mais sede de Deus você tem, mais você quer conhecê-lo. Então você quer ser firme e forte, estabilizado para viver o avivamento, para ser parte do avivamento. Tenha sede pela palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. E eu quero orar com alguns temas com você hoje. Vamos orar para que Deus coloque essa fome pela sua palavra no seu coração. Peça para que o Espírito Santo lhe ajude a entender o que você está lendo, porque a Bíblia diz que a palavra se discerne espiritualmente, não é com entendimento e argumento humano. Ore também para que as igrejas, a nossa igreja, as igrejas sejam firmadas na palavra de Deus e não em outra coisa. E um pedido especial também diferente, para que Deus proteja as famílias brasileiras, gente. Elas têm sido alvo de muitos ataques malignos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença. Pai, a sede que temos pela Tua presença nos leva a conhecê-lo melhor e através da Tua palavra. Queremos ser pessoas edificadas sobre a rocha. Senhor, que as intempéries, as dificuldades da vida não roubam a nossa estrutura. Pai, em nome de Jesus, leva-nos a conhecê-lo melhor. Meu Deus, nos coloque ainda mais fome pela Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos ajude a entender a Tua palavra. Pai, que a Tua igreja seja firmada na Tua palavra, uma igreja baseada na verdadeira palavra do Senhor. Pai, também oramos pelas famílias brasileiras, os ataques que as famílias têm sofrido, estruturas de casamento, estruturas familiares, paternais, Senhor, estruturas sacerdotais, que o inimigo tem atacado, que sejam desfeitos toda a ação do inimigo, que as nossas famílias sejam restauradas, que as famílias brasileiras sejam restauradas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Deus, que cada dia mais possamos nos aproximar de Ti. Pai, através da Tua palavra, do conhecimento da Tua verdade,
nós viveremos a liberdade e viveremos também a promessa do Senhor do avivamento. Aviva o teu povo, aviva a tua igreja, aviva a nossa cidade, aviva a nossa nação, Senhor. Nós queremos ser instrumentos do Senhor para este avivamento que o Senhor tem nos prometido. Pai, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, um abraço e continue firme no propósito. Se Deus permitir, nos veremos amanhã em nome de Jesus. Fiquem com Deus.